Senhoras e senhores, Kylian Salkid passou o carro no Matheus Ganot, hein? Que loucura, meus amigos. Coisa de maluco. Vamos falar muito dessa luta e nos próximos dias vamos falar bastante do Salkid, hein? É assustador. Assim, assustador não só o resultado, porque eu esperava até que o Ganot fosse vencer essa luta, tá? Falei aqui no vídeo de palpite. Mas assustador como aconteceu, mais do que o resultado, tá? Então, antes de mais nada, eu quero convidar você a se inscrever no canal Punch. O canal aqui é de fã para fã, não sou especialista de nada, mas vai ser um prazer enorme ter você comigo aqui para falar de MMA. Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, hypa o vídeo, que tu não vai se arrepender não, te garanto. Aqui a gente só conversa descontraída sobre esse esporte. Então deixa o like e hypa o vídeo. Como é que hypa o vídeo? Celular na vertical, clica no like, o botão do hype vai aparecer, você clica também. Fechou? Tá bom, já falei demais. Chega de papo, vamos para Ganot e Salkid. Vamos pro que interessa. Muito bem, meus amigos. Então, primeiro de tudo, assim, no vídeo de palpites aqui, que sai sempre na sexta-feira, né? Eu disse que essa talvez tenha sido a única previsão dessa luta que eu acertei, né? Que é o seguinte, o que eu disse foi, eu achava que o Ganot ia dominar ele no chão, eu sabia que a base dele era o grappling, do Salkid, tá? Mas eu não imaginava ele ter um jiu-jitsu com nível suficiente para fazer scrambles ali com o Ganot, para poder sair do jogo de pressão do Ganot. Aí até faço um comentário, você tem que ser um Charles, né, para você poder fazer esse jogo funcionar. E dali para frente, falei por que eu achava que o Ganot venceria, não é verdade? Só que a verdade é que o Salkid mostrou nessa luta, pelo menos, e aí, óbvio, eu não estou falando da carreira inteira, né, que existe uma discrepância, claro, o Salkid tem 26 anos, mas ele mostrou um jiu-jitsu nível Charles do Bronx nessa luta com o Ganot. Essa é a grande verdade. Se pá, melhor do que o Charles naquela ocasião. Entendeu? Porque o Ganot, ele chegou numa situação, num embolo ali, ele chegou numa situação de pegar uma finalização bem encaixada e a tranquilidade do Salkid para defender é de assustar. Aquela chave de pé ali assusta, né? Então, assim, cara, foi impactante, assim. A maneira como ele acompanhava os movimentos do Ganot, pegava as costas. Cara, olha, é só o Charles que fez. O Arman não teve jogo de chão para fazer isso, não teve. O Charles fez e o Salkid fez. Essa é a grande verdade. E o Ganot, quando enfrenta um grappler melhor, é curioso isso, né? Ele mostra que o jogo dele depende muito dele tá no domínio, né? Quando ele é colocado para defender as posições, ele mostrou uma vulnerabilidade enorme, né? Foi finalizado mais ou menos do mesmo estilo de mata-leão ali, né? Meio que por cima do pescoço e tal. Então, assim, cara, é uma avenida, né, defensiva, o grappling do Ganot. Então, quando ele tá ali dominando, fazendo isometria, botando ground and pound, aquele ground and pound chechelento que ele faz, mas faz, né? Ele é muito bom, obrigado. Quando ele tá sendo colocado sob pressão, ele realmente fraqueja, né? Mas impressionou a maneira como foi, e não foi só jiu-jitsu não, tá? Porque o problema pro Ganot começa quando ele toma uma mão no início da luta, né? De encontro. E aí uma outra coisa que eu falei, e aí não foi nem no vídeo de palpite, falei nos palpites lá do Instagram, né? Que uma das maneiras que o Salkid poderia... Acho que talvez até falei no vídeo de palpite aqui também. Agora não lembro, é muito vídeo, gente. Uma outra possibilidade para o Salkid seria explorar mais ou menos o que o Hooker fez, né? Ficar no máximo da distância e usar a vantagem envergadura para não deixar o Ganot aproximar, né? Porque o Ganot se expõe muito aproximando, né? E o Hooker aproveitou isso muito bem. E o Salkid também. O Salkid é muito alto e tem uma envergadura muito boa, né? Tem 1,91 m de envergadura. Então ele fica no limite da distância e já pega de encontro, uma mão de encontro no Ganot, assim, de largada, né? E o Ganot já vai todo destrambelhado ali para um single leg. E você vê que não tinha nada pro Ganot nessa luta. E isso é que impressiona, porque o Ganot é um cara muito difícil de enfrentar, cara. Ele é muito difícil de enfrentar. É doideira. O Ganot é muito bom, né? E aí, naturalmente, né, o Salkid chegando, enfrentando um nível mais abaixo, é verdade, ele lutou com o Dariush, mas ele não pegou exatamente um Dariush muito competitivo, na verdade, não é exatamente um Dariush muito competitivo, o Dariush já com uma situação bem complicada, e o Ganot seria esse teste, né? E é impressionante como o Salkid mostra uma evolução assim exponencial
luta-luta, né? Parece que ele evolui 5 anos a cada luta. É um negócio, assim, aterrorizante para os adversários. Vou falar um negócio para você, cara. Um cara grande desse, completo, com punch, com variedade de golpe. Ele chuta alto muito bem, ele tem golpes retos muito bons, ele tem um jiu-jitsu de elite, ele tem boas quedas. Cara, olha, eu vou falar, é papo de ser aí uma estrela do UFC, de ser aí um prospecto real. O Salkildi é um prospecto, assim, real para ser campeão. Hoje ele tá no nível competitivo de todos os novos prospectos, inclusive o Tsaruk e o Rufi. Digo para você, falando dos novos aqui, né? O Topuria, a mesma coisa, assim, na minha opinião, assim. O Topuria ainda acho... É que o Topuria tá num momento, assim, que falar bem do Topuria é meio estranho, né? Porque ele tá vindo de uma derrota muito estranha também, né? Mas, assim, a derrota que ele lutou muito mal, teve um QI de luta foi muito abaixo, mas eu acho o Topuria tem algumas coisas, assim, muito acima da média, mas da maneira como o Salkildi vai se projetando, cara, é difícil imaginar alguém ter vida fácil e é difícil imaginar alguém segurar esse moleque, velho. É doideira, assim. É muito bom. Mas muito bom mesmo. Assim. Assustador. Assustador. Uma grande vitória. É uma chancela, assim, como poucas nesse nível. Porque o lutador ele chega nesse nível, ele vai avançando, você já vê que a disparidade diminui, né? Porque, assim, uma coisa é você nocautear o Dariush, pô, velhão, bem abaixo do auge. Outra coisa é você nocautear o Nasrat Hakparas, que é um cara duro, mas é um cara tecnicamente de um nível abaixo. Outra coisa é você tirar pra merda o garoto, pô. O Charles tirou ele, mas é o Charles. O Charles foi campeão. Vocês estão entendendo qual que é o meu ponto? Assim, impacta. Eu não esperava, eu fui pego de surpresa. Não é nem que eu não achasse que o Salkildi não poderia vencer. Eu acho que tinha ali alguns caminhos para ele vencer, tá? Com certeza. Mas assim, eu não achava longe de ser impossível, nada disso. Eu achava que o Ganu era favorito, mas não achava impossível pro Salkildi. Zero disso. Mas, do jeito que foi, de novo, é chocante. É chocante, é para você olhar e falar, meu Deus, como que para? Em pé? No chão? Ele tem recurso em todas as áreas. E o quanto que ele pode evoluir mais ainda? Porque tem 26 anos, porra, é loucura. É doideira, pô. É maluquice. Só perdeu na estreia, lá em 2021. Cara, esse moleque estreou no MMA em 2021, tem 5 anos, cara. Olha o nível que esse moleque já tá, velho. Vocês têm noção? É assustador. É assustador. Ele, obviamente, ele vai cair agora. Acima do garoto tem o degrau pós-garoto é um degrauzaço, né? A gente tem que combinar. Mas dado o que ele fez com o garoto, ele tá preparado para subir esse degrau. É o que eu acho. Preparado para subir e chegar assustando. Essa é a grande verdade. Impressionante. Parabéns ao Killan Salkildi. Olha, eu vou falar para você, tá? É perigoso essa bucha cair no colo do Charles. Anota agora aí que eu já vou avisando. Depois vocês me lembram. Mas e aí, meus amigos, o que vocês acham? Killan Salkildi contra Matheus Garoto. O que você achou da performance do Salkildi? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Tá pronto pro top 5 ou não? Comenta aí se você gostou do vídeo. Jab direto no joinha, no like. Fortalece o nosso trabalho aqui no canal Punch. Se inscreve, ativa o sininho. Hypa o vídeo pra nós. Deixa o like, essa porra toda. Se inscreve. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.